meus amigos! Mais um podcast começando. Você de casa que nos acompanha é muito bem-vindo. Hoje vai ser um dia que Deus vai falar ao seu coração. E amanhã Deus vai falar de novo. E depois de amanhã vai continuar falando. É só você se colocar pronto para ouvir. Se coloque aos pés do Senhor Jesus. Tome a decisão acertada. Ouvir a palavra de Deus. Conhecer mais sobre o seu Criador. Quer conhecer mais sobre você também? Tá aqui, tá tudo relatado nas Escrituras, aquilo que Deus deixou de ensinamento, o manual do cristão de fé, de vida, de prática, tá aqui disponível, tá bom? Então já prepara o seu manual, sua Bíblia Sagrada e abra em Mateus, que estamos estudando, e hoje é o capítulo 17, muitos textos aqui, olha só, a transfiguração, vamos ver também sobre a cura de um jovem lunático e sobre Jesus pagar o tributo. São aqui 27 versículos e vamos nos esforçar para extrair ao máximo. É tanto conteúdo, precisaria aqui de 1 hora para a gente ficar falando. Mas esse tempo que nos foi permitido, tenho certeza que vai ser uma bênção. E para poder estudar aqui comigo, além de você de casa que já está com a Bíblia e o caderno já preparado, aqui comigo nos estúdios, também estou muito bem acompanhada, começo apresentando e querendo ouvir as expectativas para o programa de hoje. Dela, uma jovem que vence lá de Caxias, Gabriele. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Júlia. É um prazer estar diante de vocês, estar aqui compartilhando a palavra, crescendo cada vez mais em entendimento e sabedoria. Expectativas altas pelo esse capítulo, tá bem especial em nome de Jesus e eu creio que ele vai falar ao coração de todo mundo. Expectativas altas no Senhor, e Ele faz além do que pedimos, além do que pensamos. Então, quando for criar expectativas, não é no homem não, entendeu? É em Deus. Crie expectativas no Senhor, porque Ele quer fazer infinitamente mais. Os planos dele são mais altos, são melhores, então... Aí você está perguntando, mas eu não estou vendo isso. Mas você tem que aceitar o plano do Senhor, né? Você tem que andar nesse caminho. Quem também está conosco é ele, Levi, também de Caxias. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Júlia, por estar aqui mais uma vez. A expectativa está grande para esse podcast. Hoje tem bastante conteúdo, como você mesma disse. E aqui vai ser para a gente crescer, para estar aprendendo mais de Cristo em nome de Jesus. Amém. Vai ser um tempo de qualidade que a gente vai ter com o Senhor aqui, um tempo muito proveitoso e você de casa fica ligado, porque enquanto a gente fala aqui, o Espírito Santo ministra coisas no seu individual, tá bom? Então fica ligado. Bom, vou pedir agora para o Levi fazer aquela oração inicial, apresentando esse momento ao Senhor e convidando o Espírito Santo para estar conosco. Levi, traz essa bênção para a gente? Com certeza. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te pedimos a bênção do Senhor, meu Deus, para esse momento, Pai. Tudo venha a ser conversado, debatido, falado, meu Deus, venha a ser revelado pelo Senhor, Pai, pelo Espírito Santo, no nome de Jesus, meu Deus. Que possamos, meu Deus, receber da sua semente, Pai, para crescer, para conhecer mais do Senhor, para entendermos mais do Senhor, no nome de Jesus. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém! Muito obrigada, Levi. E agora podemos começar esse estudo. Estamos ainda na 4ª sessão, é uma sessão um pouquinho grande, né? São ali desde do capítulo 14 até o capítulo 18, que vai apontar para a revelação do rei. E aqui é muito forte esse capítulo 17. Nós vamos começar já com a transfiguração, do versículo 1 ao versículo 12. Vamos ver Jesus, Moisés e Elias. Vamos começar a ler do versículo 1? 6 dias depois, Jesus foi para o Monte Alto, levando consigo somente Pedro e os irmãos Tiago e João. Você percebe aqui que não foram todos os discípulos. Você percebe o funil, gente? Tem a multidão, tem os 12, e quem que Jesus leva para o alto monte? Apenas 3. Pedro, Tiago e João. Versículo 2. Ali eles viram a aparência de Jesus mudar. O seu rosto ficou brilhante como o sol e suas roupas ficaram brancas como a luz. E os 3 discípulos viram Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse, Pedro e o seu lado impulsivo, né? O seu lado sanguíneo, o seu lado que faz primeiro e pensa depois. Ele falou assim,
Como é bom estarmos aqui, Senhor! Se o Senhor quiser, eu armarei 3 barracas nesse lugar. Um para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Enquanto Pedro estava falando, uma nuvem brilhante os cobriu e dela veio uma voz que disse: Este é meu filho querido, que me dá muita alegria. Escutem o que ele diz, né? Falando sobre Jesus. Quando os discípulos ouviram a voz, ficaram com tanto medo que se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Gente do céu, olha só que interessante. E a reação de Pedro, ela é, no mínimo, curiosa, né? Ele queria armar tendas ali para Moisés, para Elias, lembrando que o Moisés ele vai representar a própria lei e Elias vai representar os profetas. Mas tudo isso aponta para o cumprimento de todas as profecias, o apontamento de toda a lei, que é para o próprio Cristo, ou seja, a revelação de Deus de que Jesus era aquele ao qual as pessoas, os discípulos deveriam ouvir. E no versículo 4 a gente vê que é a reação de Pedro, né? Ele expressando algo extremamente humano, o desejo ali de permanecer no conforto espiritual, né, no alto da montanha, onde há segurança, onde há a presença de Deus, mas logo em seguida, a gente não chegou a ler, mas nós vamos ver Jesus chamando eles, não fiquem com medo, e chama eles para descerem do monte. Isso mostra que a postura tanto de Jesus quanto dos discípulos tem que ter o alto da montanha, tem que ter o momento, a comunhão com Deus, com toda certeza, isso é primordial. Mas também precisamos descer do monte e, Levi, precisamos ir de encontro à dor das pessoas, muitas vezes ao caos que está acontecendo e, como já estudamos, a nossa cruz, porque Jesus teve que descer daquele monte para cumprir o propósito dele. Mais à frente a gente vai ver ele tomando a cruz, se entregando e morrendo ali por toda a humanidade, pagando os nossos pecados. Então, o discípulo precisa ter o momento do monte. Amém, isso é muito necessário. Mas também tem que descer e cumprir o seu papel, né? Sim, com certeza. Até eu conversava antes com meu pai até sobre o milagre de Lázaro, que Jesus ele é responsável pelo milagre. Mas nós, como discípulos, somos responsáveis por colocar, às vezes, a pessoa de volta à sociedade. Às vezes, Jesus ele faz o milagre de recuperar a pessoa de um coma, mas nós somos responsáveis por ajudar aquela pessoa. Porque a própria palavra, ela declara, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. E nesse milagre de Lázaro, ele faz o milagre, Jesus ele ressuscita ali Lázaro, mas Jesus ele não tira as faixas. Quem tira as faixas são os discípulos, as pessoas que estão ali. E nós somos esses os responsáveis, às vezes, a tirar as faixas da pessoa, às vezes, ajudar a pessoa com um alimento físico mesmo, com uma bebida, com uma água, a estar ali mostrando a pessoa. Pessoa, tem um humano aqui do seu lado. Às vezes, as pessoas, elas não querem, sabe, ficar só ouvindo Deus, Deus, Deus o tempo todo. Às vezes, elas precisam ver que tem um ser humano ali com ela. Deus através daquela pessoa, Deus através da pessoa. E, às vezes, a pessoa, ela se fecha porque a gente fala, não, a gente tenta forçar uma religião em cima dela, e às vezes não é só isso. Às vezes a gente precisa primeiro tirar as taxas dela e depois apresentar Cristo. Além do fato de que a gente precisa ter noção, né, e ter também esse entendimento de que se o outro está começando, ele está vindo agora, o alimento sólido não vai fazer muita diferença, como para um recém-nascido você servir uma feijoada. Não faz sentido, né? O corpo dele não vai assimilar aquilo. Então, que você dê o alimento adequado, né? Jesus sabia fazer isso, dar o alimento adequado e auxiliar as pessoas nesse processo. De fato, é um processo. Mas é sobre isso, sobre buscarmos de Deus, estarmos cheios da presença. Jesus fazia isso, ele sempre tirava um tempo para estar com Deus e ele era um homem muito ocupado, a gente pode observar. Mas ele ainda assim nos ensina que temos que ter o nosso tempo, mas também precisamos entender que uma vez cheios para quê? Cheios para transbordar na vida do outro. E, Gabi, precisamos estar dispostos, né? E querer a missão, querer ali estar dispostos, disponíveis a Deus, porque uma vez cheio, isso não acaba em mim, isso precisa transbordar no outro. Exato, precisa transbordar para fora, né? Assim como a gente estava comentando sobre os fariseus, eles tinham muito, sabiam muito, mas eles não olhavam para o necessitado, né? O pobre, o que precisava mesmo. E o Senhor, ele fala que nós precisamos olhar para eles. Então, o que o Senhor fazia era, a todo momento, era estar ali, cuidando, curando e tratando deles. Então, assim, a gente também deve fazer.
olhar para os pobres, olhar para aqueles que necessitam e sempre levando ali. Em nome de Ajudar, Jesus. dando o alimento adequado. Exato. Também a ajuda humana, mas a diferença de uma organização para a igreja, ambos podem fazer trabalhos sociais, mas a diferença é que a igreja vai levar também o alimento espiritual, o sustento espiritual, porque de nada adiantaria ajudar aquela pessoa, mas também não revelar a ela a palavra, não revelar a ajuda e a mudança, a transformação que Jesus quer fazer e salvá-la, não só daquela situação, mas salvar a vida dela, salvar e mudar por completo. Então a diferença muitas vezes é essa, a gente também dá ajuda social, ajuda humana, isso é muito necessário, mas não podemos esquecer do espiritual. Pedro, né, a reação dele é muito natural, a gente vê que nem toda boa ideia é algo que está alinhado com a vontade de Deus, né? Pedro queria armar tendas ali, ele estava até igualando Moisés, Elias e Jesus, mas Deus revela que Jesus é superior. Já falei pelas leis, já falei pelos profetas, mas agora eu me revelo pelo Filho. Mas nós vemos que Pedro estava mais uma vez cheio de boas intenções, mas nem toda boa intenção, toda até boa ideia, não quer dizer que está alinhado com aquilo que é o plano de Deus. Então, passa sempre discernimento. Aquele que é espiritual vai discernir bem todas as coisas, tanto espiritual, tanto natural, discerne bem tudo. Do versículo 14 ao versículo 21, nós vamos ver sobre a cura de um menino, né, um jovem lunático. Jesus, junto com os 3 discípulos, desce do monte, cheios do poder, cheios da unção. Mas e os outros discípulos que não subiram? Ficaram aonde, né? Eles ficaram ali na cidade e um homem levou o seu filho, que ora o espírito maligno que estava nele, o possuindo, o jogava no fogo, ora jogava na água. E ele falou, tem os discípulos aqui, aqueles que andam com Jesus. Vou pedir ajuda, vou pedir socorro. E ele foi lá, mas os discípulos não puderam curar aquele jovem, expulsar aquele demônio. E aí Jesus vai ter uma resposta bem interessante, né? Ele vai dizer assim, Jesus, então deu uma ordem, o demônio saiu e no mesmo instante o menino ficou curado. Jesus que fez ali o milagre, é claro, ele sempre faz, mas os discípulos não puderam fazer isso. E no 19, depois os discípulos chegaram perto de Jesus, em particular, né? Porque ninguém não queriam passar vergonha também, esse detalhe. E perguntaram, por que nós não pudemos expulsar aquele demônio? E aí Jesus vai falar, porque vocês não têm bastante fé. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês tivessem uma fé, ainda que do tamanho de um grão de mostarda, e poderiam dizer a este monte, saia daqui, vá para lá, e ele iria. E vocês teriam poder para fazer qualquer coisa. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso através da oração e do jejum. É que a gente vê um somatório de coisas, porque eles não tinham nem a fé necessária para fazer. E não era sobre a quantidade da fé, mas a qualidade, porque uma fé que é genuína, mesmo que pequena, quando ela se apoia no Senhor, ela pode realizar o impossível. De repente, né, a gente não pode afirmar, mas de repente os discípulos estavam inseguros ainda sobre Jesus, não sei, ou estavam achando que o milagre dependia também deles e não de Deus, mas Levi, quando a fé ela é apoiada unicamente no Senhor, essa fé, por menor que seja, mas se é uma boa qualidade, uma fé genuína, ela pode fazer o impossível. Sim, o próprio livro de Hebreus, no capítulo 11, ele fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas não se veem. Você vê que o escritor ele fala um firme fundamento. É como se fosse uma rocha, ela é firme, ela é certa, ela é certeira. Mas quando entra, às vezes, uma dúvida, um medo, talvez algo que te faça duvidar, às vezes ela acaba não operando, porque você não coloca ela como algo firme, mas como algo duvidoso. E aí, quando você deixa o medo ou a dúvida entrar, às vezes o milagre acaba não acontecendo. E também sobre a intenção, porque meu pastor, uma vez, ele contou um caso que ele orou pela avó dele, que ela estava enferma, ele já era obreiro na igreja, ele orou por ela e ela não ficou curada. Ele foi perguntar a Deus, o que aconteceu? Ele falou, você estava orando com sentimento e não com a intenção dela ser curada. E às vezes a gente coloca o sentimento acima de Deus e isso não pode acontecer, porque senão o milagre pode acabar não acontecendo. E um outro ponto importante também, você falou, né? E se eu orar e não acontecer? De repente pode ser a dúvida de muitos de casa também. Lembre-se que não depende de você. Se você ficar nessa insegurança de, se eu orar e não acontecer, será que eu vou me sentir menor? Eu vou me sentir, não sei, enfim. Mas, de repente, essa mesma pessoa, se o milagre acontecesse, ela poderia ser tomada por uma vanglória.
Então, cuidado, porque o mesmo sentimento que faria você se sentir o pior de todos, se não acontecesse, também pode fazer você querer se sentir o melhor de todos caso aconteça. Também é um sentimento Sim. totalmente errado que diz que depende de você alguma coisa, como se Deus depende de um canal, mas o poder, o que vai acontecer, vem somente dele. Então, que a sua fé esteja apoiada somente em Cristo. Eu até estava me lembrando aqui na Transfiguração, deixa eu ver. Vai falar sobre Marcos 9, mas sobre Marcos 11, eu estava me lembrando sobre os 5 passos da vitória, que a gente aprende, né, no curso Fé. Isso é muito importante. É o Marcos 11, 22 ao 23, para você poder estudar. Vai dizer assim: respondeu Jesus, tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Os 5 passos estão aqui. Ter fé em Deus não é na minha capacidade, não é naquilo que eu posso, não é em meu nome, no nome da minha igreja, não. Mas é no nome de Jesus, é tendo fé unicamente em Deus. Aí o segundo passo, se alguém disser a este monte, ou seja, falar ao monte. Às vezes a gente só fala do monte, fala do problema, da situação, mas fale ao monte. O que eu vou falar? Você vai falar dando ordem a ele. E o terceiro passo, não duvidar no seu coração. É isso aí muitas vezes, né? O sentimento. E se eu orar e não acontecer aqui na hora? E se eu orar, enfim, não sei. Não duvide no seu coração, creia. E aí o quarto passo, mas crê que acontecerá, que se fará aquilo que você está dizendo, é crer na palavra, não a palavra da Júlia, mas que eu estou orando segundo a palavra de Deus, e essa palavra não falha. E o quinto passo, né, os 5 passos da vitória, assim lhe será feito, ou como diz a Arque, tudo que disser lhe será feito, ou seja, vai acontecer, creia, ainda que seja um processo, que seja um sinal, ainda que seja uma pequena nuvem, mas calma, vai descer um temporal, né? A gente tem que ter essa confiança em Deus. E Gabi, é sobre isso. É sobre, mesmo que o monte seja muito grande, a gente exercitar a nossa fé, falar ao monte e não duvidar no coração, mas crer em Deus e crer que se estamos orando segundo a palavra, vai acontecer. Exatamente. Isso me fez lembrar que a dúvida, né, como você estava falando, a dúvida é algo que pega muito, ela pode até paralisar. Então, algo que o Senhor queria fazer, por você duvidar, você paralisa o agir de Deus. E me lembrou sobre a passagem que o Pedro, né, ele pede para andar sobre as águas. E assim, quando ele duvida, ele está indo. Só que quando ele duvida, ele afunda. Ou seja, nós precisamos guardar o nosso coração, a intenção do nosso coração. E a palavra do Senhor, porque Pedro pediu, o Senhor deu a palavra, vem, vem. E ele podia ter ido e confiado no Senhor. Só que ele, por um momento, ele duvidou. Ele olhou para essas circunstâncias e ele duvidou. E ele afundou. E a dúvida, ela causa isso, né, gente? Ela barra, ela trava, ela paralisa. E não deixe nada te paralisar. Se é para orar por alguém, ore. Se é para pregar a palavra, mas se a pessoa não quiser me ouvir, se ela já me rejeitar, faz você a sua parte, né? A gente faz aquilo que a palavra está mandando. A reação do outro, a gente já não pode se responsabilizar, né? Como o outro vai reagir, mas que você faça a sua parte, não paralise, não se deixe paralisar, porque muitas vezes o diabo pode não atacar diretamente, mas ele vai tentar sussurrar alguma coisa aí, tentar paralisar você, colocar um medo, colocar dúvida. Não dê ouvidos a essa voz. E no 21 tem algo interessante, né? Vai falar sobre autoridade, sobre a unção, a capacidade dada por Deus. Algo aqui especial, né? 2 ferramentas da vida do cristão, o jejum e a oração, ou seja, se inclinar de fato às coisas do Espírito. O jejum e a oração, elas revelam ali um nível mais profundo com Deus, uma vida de disciplina espiritual. E também nos mostra, né, não é, Levi, que existem no mundo espiritual certas resistências. Umas você pode orar e acontecer na hora, outras vai pedir de você um pouquinho mais de insistência, assim como Daniel, por exemplo. Ele começou a orar, mas o anjo não apareceu no mesmo dia com a resposta. Foram 21 dias, mas ele continuou, porque existem certas resistências no mundo espiritual. E não só eu preciso perseverar, mas também me santificar ainda mais, né? O jejum e a oração. Sim, como o próprio texto aqui fala, mas essa casta de demônio. Ou Sim. seja, tem níveis. E no livro de Hebreus, ainda falando, fala que a mágoa, por exemplo, ela cria raízes.
E às vezes, para a gente se aprofundar nessas raízes, a gente precisa de certas armas espirituais. E o próprio Senhor Jesus, ele nos deixou aqui, como até o pastor Mike, ele postou esses dias, que Deus, ele criou o jogo, mas ele também mostrou como jogar o jogo e como ganhar o jogo. E aqui ele nos deixa essas armas, a oração e o jejum. Quando a gente sacrifica a nossa carne e a gente enche mais o nosso ser do Espírito Santo, a gente consegue pegar essa raiz, mesmo que seja lá do fundo, para arrancar ela e trazer a cura, trazer ali a libertação, trazer o milagre. Em nome de Jesus. Ou seja, isso mostra que existem coisas dentro de nós que é como se fosse uma cebola, né? Sim. Tem uma área ali que você pensa, já fui curada nessa área, seja a mágoa, seja o perdão para alguém, seja uma questão emocional, não sei. E de repente você foi curado, mas na camada 1. E existem mais camadas ali que Jesus quer te levar para que você seja curado realmente 100%. Não ache que tudo é assim. É um processo, gente, é um processo. Só vai ser concluído 100% lá na glória. Mas eu preciso a cada dia me desenvolver, me expor à palavra, porque quando você se expõe à palavra, isso traz luz, traz sabedoria, traz entendimento. E você está aqui hoje se expondo à palavra. Vai voltar amanhã para mais podcast? Se expondo à palavra. Tá certo, se dedique, busque níveis mais profundos, porque tem níveis mais profundos que Deus quer te levar. E aí eu pergunto para você, né, uma reflexão, será que eu tenho buscado intimidade com Deus, comunhão com Deus antes de enfrentar uma batalha espiritual? Me fortaleço antes de ir? O discípulo de Jesus, ele precisa ter poder, ter a unção, a autoridade através de Jesus. Para a gente já ir para o finalzinho, nosso tempo está super apertado, meu Deus, sempre assim, né? No versículo 22 ao 23, a gente vê Jesus falando mais uma vez sobre a morte e sua ressurreição. E os discípulos ficam tristes, né, pela situação, mas não entendem que a glória é maior quando isso se concretizar. Do 24 ao 27, vamos ver sobre o imposto do templo, Jesus pagando o tributo, como diz aqui na Arque. E nós vemos que Jesus vai prover de formas improváveis, né? Jesus é questionado sobre pagar ou não o imposto ali, o tributo, e ele fala que paga e pede para que Pedro vá e pesque um peixe na boca desse peixe até ali a quantia necessária para Pedro e para Jesus. Então a gente vê Deus provendo de umas formas muito improváveis, quem diria, na verdade? E, Gabi, podemos perceber uma coisa, que Deus sabe as nossas necessidades. Aqueles que vivem preocupados demais, de repente não entregaram essa situação, essa questão 100% aos pés do Senhor, porque nós vimos em Mateus que o nosso Pai bem sabe todas as nossas necessidades e Ele tem interesse em suprir, ainda que seja de formas improváveis. Exatamente. Assim como você tem falado, Ele conhece as nossas necessidades naturais, Ele conhece que precisamos nos vestir, precisamos comer, e assim diz a palavra dele. Mas ela também completa, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Então vai vir de uma forma, pode ser diferente, pode ser que nos seus olhos parecer impossível, mas o Senhor, Ele vai estar trabalhando, Ele vai estar agindo, porque Ele conhece a necessidade do nosso coração. Uma área que a gente vê muito isso é de casamento, né? Vocês já ouviram falar sobre isso, né? Marca a data do casamento e veja a provisão de Deus. E de fato é. Gente, umas pessoas que você nem imagina aparecem para te abençoar. Ao mesmo tempo que tem muita resistência, né? Porque é o plano de Deus se concretizando. Então o inimigo não fica contente. Então existem lutas, é claro, sempre vai ter. Mas ao mesmo tempo você prova tanto do cuidado de Deus, da provisão de Deus. E não só no casamento, né? No noivado. Mas em tudo, Deus quer prover na sua vida, Ele quer fazer uma obra mais que abundante. E a gente vê Deus usando as habilidades de Pedro. E Jesus não chamou ele, falou assim, você não vai ser mais pescadores de peixes, né? Mas sim de homens, falando sobre o lado do discipulado, de pregar o evangelho. E aí você pensa, então essa habilidade de Pedro de ser pescador não vai servir nunca mais na vida dele. Não, Deus entregou talentos, habilidades, dons, e Ele vai usar as suas habilidades. Então assim, né, Levi, Ele não vai pedir uma coisa para você que você não tenha condições de fazer, não é verdade? Sim, com certeza. Ele sempre vai primeiro te capacitar para depois de lançar a boa obra. Ele sempre vai te mostrar como fazer, para quando você chegar lá, você já ter ali o manual de como fazer. E o interessante Ou vai ajudando no processo também. Sim, durante o processo, às vezes ele fala, não, vai lá e no meio do processo eu vou te ajudar, porque ele fez isso com Abraão. Ele fala, vai para a terra que eu vou te mostrar.
Ou seja, no meio da caminhada ali, Abraão devia estar, tipo, Deus, para onde é que é? Aí Deus falando, não, vai por aqui, vai pela esquerda, vai pela direita. São casos e casos. E são vários casos, mas Deus, o próprio Jesus, ele falou que estaria conosco até a consumação dos séculos. E Jesus, ele falou, vou estar com vocês. Então, a gente precisa sempre se lembrar disso, que Jesus, ele vai estar com a gente, ele sempre vai estar guiando a gente. Exato. Só para a gente encerrar, a gente vai ver também nesse texto que Jesus toma essa postura para não escandalizar, porque ele vê ali que os filhos, eles têm liberdade. O imposto seria para os estrangeiros, mas para não escandalizar, ele vai e cumpre com o tributo. Ou seja, será que a gente tem usado a nossa liberdade com responsabilidade e amor ao nosso próximo, respeitando ali a limitação do entendimento do nosso próximo? Será que estamos dispostos a abrir mão de certos direitos em prol do bom testemunho para com o nosso próximo? Os filhos têm liberdade, mas é preciso de responsabilidade, evitar escândalos. Se essa roupa, se fala em mim, sei lá, tá... se alguma coisa que a gente faz, se a nossa mão, se o nosso olho, se a roupa, se o sapato levar o outro a pecar, Paulo vai dizer sobre a carne, né? Se comer carne vai escandalizar o meu próximo, então eu não vou comer mais carne. Ou seja, se está fazendo você pecar, se está levando o outro a pecar, tenha mais cautela e responsabilidade com isso. Nem tudo que é permitido vai edificar e, às vezes, por amor ao próximo, a gente precisa abrir mão de algo. O corpo de Cristo é isso, né? Não sou só eu, os meus interesses, as minhas necessidades, mas também sobre o outro. Como eu me comunico com o outro e respeitando também a limitação, para não escandalizar. Para a gente poder finalizar, vamos ao comentário do missionário R.R. Soares, que sobre este capítulo 17, ele diz assim: os discípulos não puderam curar um jovem lunático, por isso o Senhor Jesus censurou a incredulidade deles. Então o mestre expulsou o espírito maligno que perturbava aquele jovem e deixou-nos um valioso ensinamento sobre o poder de Deus. Jesus mostrou que nada será impossível para a pessoa que usar a palavra com fé. Além disso, ensinou que aquela casta de demônios só poderia ser expulsa por meio da oração e do jejum. O poder de Deus age conforme o conhecimento que a pessoa tem do Senhor. Nesse sentido, os exercícios espirituais permitem mais entendimento, o que aumenta o poder. O jejum e a oração enfraquecem a carne, beneficiam a santificação, a qual é a base da obra de Deus. Muito obrigada, missionário R.R. Soares. E muito obrigada, Levi, que Deus te abençoe e te use muito lá em Caxias. E me fala, quando que é o grupo jovem lá? Onde que é o endereço, o horário? Conta mais pra gente, que eu tenho certeza que tem jovens de Caxias que querem ir, mas não sabem onde é ainda. Com certeza. Nossa igreja fica lá em Caxias, é a sede, na Avenida Doutor Manuel Teles, 220. Nós temos o nosso espaço jovem lá, todo domingo às 3 horas. Você é nosso convidado, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Amém. E Gabi, muito obrigada pela sua participação, por tudo que você acrescentou. Fala um pouquinho pra gente de como que é lá os cultos no grupo jovem. Vale a pena esse jovem ir? Vale sim, em nome de Jesus, você não fica de fora. O Senhor, ele tem separado algo especial para essa geração e ele tem avivado, tem levantado cada um de nós para fazer a vontade dele. E você que não tem uma igreja ou que sente a vontade, vem, participa todo domingo às 3 horas da tarde. Nós estaremos lá reunidos para adorarmos ao Senhor e para buscar e conhecer mais a palavra dele em nome de Jesus. Até porque não é você que escolhe, ele muito antes já te escolheu. Então vá, tenho certeza que você vai gostar, a palavra vai falar com você e você vai sentir a presença, uma coisa diferenciada, tá bom? Se você que é da região, esteja presente nos cultos da igreja e também no culto jovem. Vai conhecer o Levi, vai conhecer a Gabi e vai ser uma bênção. Você de casa, muito obrigado pelo seu carinho, eu te aguardo amanhã em mais estudo aqui no podcast bíblico. Fica aqui o meu abraço e até mais. Deus abençoe. E aí, você gostou desse vídeo? Deus falou com você? Então, não perca tempo. Já deixa o seu curtir aqui nesse vídeo. Interaja conosco através dos comentários. Nós queremos ouvir a sua participação, a sua opinião, né? Participa com a gente.
E também nos ajude compartilhando, tem a função ali de enviar, que você pode enviar no grupo dos amigos, grupo da família. Fica à vontade, seja um canal de bênçãos na vida de alguém. E lembrando que aqui no nosso canal do YouTube tem uma playlist com todos os podcasts bíblicos até o dia de hoje. Então, para você ficar por dentro de todo o estudo de Provérbios e dos próximos livros que a gente vai fazer, tá bom? E não se esqueça do Instagram, @canal.cjc. Lá tem novidades, conteúdos exclusivos e muita coisa boa. Então, siga a gente lá também, tá bom? Eu espero você no próximo podcast. Deus abençoe!